A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Hoje, o Espírito Santo quer falar com você de uma maneira profunda, íntima e transformadora. Neste devocional, vamos descobrir juntos como ouvir a voz do Espírito Santo todos os dias e viver debaixo da sua direção em cada detalhe da nossa vida. Esta não é apenas mais uma mensagem motivacional ou um conteúdo qualquer na internet. Este é um chamado divino para você que tem sede de ouvir a voz de Deus, de sentir a presença dele todos os dias e de ser guiado com clareza e propósito. Quantas vezes nos sentimos perdidos, sem direção, desejando ardentemente uma resposta, uma luz, uma palavra do céu? A boa notícia é que o Espírito Santo fala, e ele quer falar com você hoje. Mas antes de começarmos, eu quero te convidar a fazer algo muito simples. Feche os seus olhos por um instante, silencie a sua mente e ore comigo. Porque ouvir o Espírito não começa com fórmulas, mas com rendição. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu me coloco agora diante da Tua presença. Eu reconheço que sem Ti nada sou e nada posso. Espírito Santo, fala comigo hoje. Abre meus ouvidos espirituais. Tira toda distração, toda ansiedade e tudo que tenta me afastar de Ti. Que este devocional seja uma semente de revelação e transformação. Em nome de Jesus, amém. Você já tentou ouvir alguém falar em um ambiente barulhento? Com carros passando, vozes por todos os lados e aquele ruído constante que rouba nossa atenção? Assim é a vida espiritual de muitos cristãos hoje. Barulhenta demais por dentro para ouvir o sussurro do Espírito Santo. Um dos maiores obstáculos para ouvir a voz do Espírito é o ruído da alma. A nossa alma, mente, vontades e emoções, muitas vezes está tão agitada com preocupações, distrações e ansiedades que não conseguimos perceber a presença doce e suave de Deus. O Espírito Santo não grita, ele sussurra, ele fala, em meio ao silêncio. Por isso, o primeiro passo para ouvir sua voz todos os dias é aprender a silenciar a alma. Isso não é algo instantâneo, é um exercício diário. Requer disciplina, dedicação e uma fome sincera de comunhão com Deus. Bíblia diz em Salmos, capítulo 46, versículo 10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Note que a ordem é aquietar-se antes de reconhecer Deus. Sem silêncio, sem escuta. Sem escuta, sem direção. Muitas vezes, corremos de um lado para o outro buscando respostas, quando a resposta está esperando por nós, no lugar secreto. Quando você desliga o celular, desliga a televisão, respira fundo, fecha os olhos e apenas diz: Fala comigo, Espírito Santo. É nesse momento que o céu se abre. Silenciar a alma é também confiar. Confiar que Ele está falando, mesmo quando não sentimos nada. Que Ele está guiando, mesmo quando tudo parece confuso. É um silêncio que nos ensina dependência. Um silêncio que nos molda. Um silêncio que cura. Comece a praticar isso todos os dias. Separe 5, 10, 15 minutos, só para estar em silêncio diante de Deus. Não para pedir, não para interceder, mas apenas para ouvir. Isso muda tudo. Não é mágico, é espiritual. Se esse conteúdo está tocando seu coração, quero te fazer um convite especial. Aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar materiais de estudo cristãos profundos, preparados com todo carinho, para te ajudar a crescer na fé, entender mais da palavra e se aprofundar na sua caminhada com Deus. Ao adquirir, além de alimentar sua vida espiritual, você também apoia este canal a continuar espalhando a palavra. Que Deus te abençoe por isso. Depois que aprendemos a silenciar a alma, a próxima etapa é fundamental: discernir a voz do Espírito Santo. E por que isso é tão importante? Porque em meio ao silêncio, muitas vozes podem tentar se manifestar. A nossa própria, a do inimigo e, claro, a do próprio Espírito de Deus. Saber qual delas é a verdadeira
faz toda a diferença entre tomar decisões acertadas ou cair em enganos. A Bíblia nos diz em João, capítulo 10, versículo 4. As ovelhas seguem o pastor, porque conhecem a sua voz. Ou seja, quem anda com o Senhor aprende a reconhecer sua voz. Mas esse discernimento não acontece de forma mágica. Ele é construído com relacionamento e familiaridade. Assim como você reconhece a voz de um amigo ao telefone, mesmo sem vê-lo, você também pode chegar ao ponto de reconhecer a voz do Espírito em meio ao seu dia a dia. Mas como saber que é Ele falando? Primeiro, a voz do Espírito nunca contradiz a palavra escrita. Se aquilo que você ouviu no coração vai contra as Escrituras, então não foi Deus quem falou. O Espírito Santo é o autor da Bíblia. Ele nunca vai se contradizer. Segundo, a voz do Espírito gera paz, mesmo quando confronta. Às vezes ele vai nos corrigir, nos alinhar, apontar pecados, mas sempre com um tom de amor que conduz ao arrependimento. A voz do inimigo acusa, condena e desespera. A voz de Deus confronta com misericórdia e chama para mais perto. Terceiro, ela confirma o que Deus já está formando em você. Muitas vezes o Espírito fala através de pessoas, mensagens, sonhos, percepções interiores. Mas tudo isso vai se alinhar com o que Ele já está despertando em seu coração. Deus é um Pai que confirma. Ele não joga palavras soltas no ar. Por isso, preste atenção nos pequenos sussurros. Aquela ideia que surge na oração, aquele incômodo diante de algo errado, aquela paz inexplicável diante de uma decisão. O Espírito Santo não é confusão. Ele é ordem. E quando falamos com Ele diariamente, seu tom se torna cada vez mais claro em nós. Não se trata de sentir arrepios ou ouvir vozes audíveis. Trata-se de discernimento espiritual constante. E esse discernimento se desenvolve com intimidade diária, leitura da palavra e sensibilidade à presença dele. Depois de silenciar a alma e discernir a voz do Espírito Santo, muitos param por aqui. Acham que ouvir Deus é o objetivo final. Mas a verdade é que a plenitude da vida no Espírito só se manifesta quando decidimos obedecer. O Senhor não fala para nos entreter, Ele fala para nos mover. Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 15: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, o amor que sentimos por Deus é revelado na obediência. E essa obediência, muitas vezes, nos tira da zona de conforto. Ela exige fé, exige coragem, exige confiança, plena na voz que ouvimos. Obedecer ao Espírito é, muitas vezes, dar um passo sem ver o chão. É perdoar quando tudo em você quer se vingar. É ofertar quando você tem pouco. É calar quando tudo dentro de você quer responder. É ir quando você queria ficar. Obedecer é colocar a vontade de Deus acima da sua lógica e da sua vontade. Sabe qual é o segredo dos homens e mulheres que foram usados poderosamente por Deus na Bíblia? Eles ouviam e obedeciam. Abraão saiu de sua terra sem saber para onde ia. Moisés voltou ao Egito mesmo com medo. Maria disse sim, mesmo sabendo que seria julgada. Pedro lançou as redes de novo, mesmo cansado. Todos eles tiveram suas vidas transformadas não só por ouvirem a Deus, mas por fazerem exatamente o que Ele mandou. A obediência abre portas. A obediência libera milagres. A obediência atrai a glória de Deus. Mas talvez você esteja pensando: e se eu obedecer e der errado? A pergunta correta é: e se eu não obedecer e perder o que Deus queria fazer? Nem sempre a obediência vai trazer resultados imediatos, mas ela sempre trará frutos eternos. Mesmo que as coisas não saiam como você esperava, a obediência sempre será o caminho mais seguro. Porque quem obedece, anda debaixo da direção do céu. Então, se o Espírito já falou com você, não espere sentir vontade, obedeça. Agora, porque cada ato de obediência é como uma semente plantada no terreno da fé. E Deus honra quem planta com fidelidade.
A caminhada com o Espírito Santo não é feita de um evento único, nem de experiências isoladas. Não se trata de ouvir uma direção uma vez na vida e pronto. O verdadeiro segredo de quem aprende a ouvir a voz de Deus todos os dias está na persistência da intimidade. Ouvir é importante, obedecer, essencial. Mas permanecer conectado a Ele é o que sustenta essa jornada a longo prazo. Jesus nos ensinou isso em João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Não é quem visita a presença de Deus de vez em quando. Não é quem ouve uma palavra no domingo. Mas quem permanece. Essa é a chave. Permanecer. A persistência na intimidade é o que separa os maduros dos imaturos na fé. Os maduros entendem que a vida com Deus é feita de ciclos, estações, constância. Que haverá dias em que ouvirão nitidamente o Espírito Santo, mas também haverá dias de silêncio. E mesmo assim, continuarão buscando, orando, lendo a palavra e mantendo a chama acesa. Intimidade é construída com tempo. É como um relacionamento conjugal. Não se sustenta apenas com palavras bonitas, mas com convivência diária, partilha, de sentimentos, fidelidade mesmo nos dias difíceis. Com o Espírito Santo é a mesma coisa. Ele não quer ser apenas uma visita espiritual ocasional. Ele deseja ser um residente permanente no seu coração. Quando você desenvolve essa constância, o ambiente do seu coração muda. Você começa a perceber Deus nas pequenas coisas, numa lembrança súbita de um versículo, num conselho que vem na hora certa, numa paz que invade mesmo no caos. A presença do Espírito se torna parte da sua rotina. Você acorda com Ele, trabalha com Ele, dorme com Ele. E é aí que o milagre acontece. Ouvir a voz de Deus deixa de ser um esforço e se torna um estilo de vida. Persistir na intimidade é o que garante que você não apenas ouça, mas viva em sintonia constante com o céu. O segredo não está na intensidade de um momento, mas na perseverança de uma vida inteira voltada para Deus. Feche seus olhos agora, se possível. Silencie seu coração. Este não é apenas o fim de mais um estudo. Este é o começo de uma nova jornada de intimidade com o Espírito Santo. Permita que esta oração seja o seu clamor. Não. Apenas escute. Ore comigo com fé e sinceridade. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora diante de Ti com o coração quebrantado. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes temos vivido no piloto automático, guiados por nossas emoções, distraídos com as vozes do mundo e surdos à Tua voz que sussurra com amor. Mas hoje, Senhor, algo mudou dentro de nós. O Teu Espírito nos chamou e nós queremos responder. Queremos aprender a ouvir. Queremos viver sensíveis à Tua direção todos os dias. Espírito Santo, nós te pedimos, remove toda distração que nos afasta da Tua voz. Acalma a tempestade dentro de nós. Ensina-nos a silenciar a alma, a discernir a verdade, a obedecer sem hesitar e a permanecer firmes na intimidade contigo. Queremos ser guiados por Ti em cada passo, em cada decisão, em cada pensamento. Fala conosco, Espírito de Deus. Mesmo que seja para nos corrigir, queremos ouvir. Mesmo que nos leve a um caminho difícil, queremos seguir. Porque sabemos que tudo o que vem de Ti é vida, é paz, é amor. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes em que ignoramos o Teu toque, o Teu alerta, o Teu cuidado. Nos perdoa pelas decisões que tomamos sem Te consultar. Hoje nos arrependemos. Hoje entregamos o controle da nossa vida ao Teu Espírito. Guia-nos, molda-nos, transforma-nos. Espírito Santo, seja bem-vindo a governar nossas emoções, nossas palavras, nossos relacionamentos, nossa rotina. Ensina-nos a viver contigo, a caminhar contigo, a confiar em Ti mesmo quando não entendemos. Que a nossa vida seja uma resposta, viva ao Teu chamado,
E que cada pessoa que nos encontrar veja em nós a tua luz, o teu amor, a tua presença. Nós oramos assim, com fé, com reverência e com fome de ti. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração tocou o seu coração, respire fundo. Fique um momento em silêncio. Às vezes, é nesse silêncio que o Espírito fala mais forte. E lembre-se, essa jornada não termina aqui. Ela está apenas começando.